Olá, Território Obscuro. Venho aqui contar um relato baseado em um fato real. Aconteceu na Vila Jaguará, em São Paulo. Era noite de lua cheia. Era uma sexta-feira do verão de 1975. Chovia torrencialmente e, mesmo assim, podia avistar-se um enorme cão preto uivando em frente a uma casa muito antiga e simples, nas imediações do final da antiga rua Rio Turvo, que na época era a rua principal da Vila Jaguará, bem próximo à margem direita do rio Tietê. Naquela casa, com aparência de abandonada, morava sozinho um tal de Senhor Prado. Tinha cerca de 50 anos de idade, solteiro e caminhoneiro por profissão. Prado era um sujeito de poucos amigos. Não conversava com os vizinhos, sempre de semblante carrancudo e com hábitos que já haviam lhe causado vários problemas e brigas com os moradores locais. Ocorre que ele odiava gatos e cães, e não raro jogava pedras e pedaços de pau nos animais que se aproximavam de sua casa, para irritação geral dos locais. Próximo à casa de Prado havia um local de descarte de entulho, e como na época o serviço de coleta de lixo era bastante irregular, não raro alguns moradores jogavam lixo doméstico ali, o que atraía, sobretudo, vários animais em busca de restos de comida. Mesmo viajando muito e ficando por longos períodos ausente, Prado não suportava a presença dos animais perto de sua casa. Isso quando não adentravam ao seu quintal e eventualmente eram surpreendidos por tiros para o alto de um velho revólver calibre 22 de sua propriedade. Para o tormento dos moradores, que além de acharem aquilo um exagero, não concordavam de forma alguma com a agressividade dele para com eles e aqueles animais indefesos, muitos que eram de propriedade dos próprios vizinhos de quarteirão. Pior do que isso, era o fato de que muitos filhotes eram abandonados em caixas de papelão naquelas proximidades, muitas vezes no quintal do Prado, que simplesmente ficava furioso, recolhia as caixas, atravessava a marginal local e as depositava à margem do córrego Sintra, que passava ali próximo e desagava no rio Tietê. Tamanha crueldade, pois, como o tráfego de veículos já era intenso naquele trecho da marginal, muitos daqueles filhotes poderiam morrer atropelados ou afogados nas águas sujas do córrego. Por muitas vezes, os moradores locais observavam a cena e iam resgatar os animais, procurando na sequência arrumar alguém que pudesse os adotar. O despeito das várias brigas e inimizades de Prado que arranjou com os moradores locais, em razão da detestável prática. O homem não se regenerava e não tolerava em hipótese alguma que aqueles animais rondassem sua casa. Certo dia, alguém deixou num terreno baldio próximo à casa dele uma caixa com um filhote de cachorrinho preto, que latia sem parar, pois devia ter menos de 2 meses. Prado estava ficando louco com os latidinhos do filhote, e assim que localizou a caixa, não teve dúvida. Tratou de levá-la para as proximidades do córrego e dispensar o incômodo do cachorrinho. Ninguém sabe qual foi o destino daquele filhote, mas na quarta-feira subsequente, um enorme cão preto passou a uivar longamente na noite que se seguia, em frente à casa de Prado, que tão logo saía da casa, mas ao chegar até o portão, o cão simplesmente sumia sem deixar rastro, como se lá nunca estivesse. Segundo o relato de alguns antigos moradores, aquele
não era o uivado de um cão comum. Era alto demais e podia ser escutado por vários quarteirões. Segundo alguns locais que fizeram contato visual à distância com aquele animal, ele se mantinha ereto, em duas patas, quando uivava. Após o terceiro dia que o cão uivava naquele local, Prado resolveu deixar o portão de madeira aberto e ficou de campana na sala da casa, armado com seu revólver, à espera do barulhento cão negro. Naquela sexta-feira chovia muito forte e ele concluiu que dessa vez o cão não iria aparecer. Então se recolheu e foi deitar. Mas perto de pegar no sono, ele escutou novamente o estridente uivo de longo alcance e saiu em disparada para ver se dessa vez encontrava o animal debaixo de chuva mesmo. Quando o Prado atingiu a altura do quintal, teve a impressão de que o enorme cão estava de pé e correu em direção à marginal local, para o lado do córrego. Então ele correu na mesma direção com a sua arma em punho, tentando acertar o animal. Todavia, com muita dificuldade, em razão da falta de iluminação e da forte chuva que caía. Nervoso e com a visão bastante prejudicada, Prado tentou atravessar a marginal local. Bom, pouco tempo depois, um caminhoneiro que dirigia uma carreta e passava devagar por aquele local avistou um corpo caído no meio da marginal local e resolveu parar para prestar socorro. Aparentemente, o homem estava morto há pouco tempo, pois o seu corpo ainda estava quente, todo ensanguentado e com a camisa toda rasgada, com marcas de garras profundas por todo o corpo. Apesar de morto, os olhos daquele homem permaneciam abertos e petrificados. O motorista, muito nervoso e assustado, foi para a margem da marginal expressa e acenou para uma viatura da polícia, que prontamente parou e tomou ciência da situação. Questionado pelas autoridades se tinha atropelado aquele homem, o motorista declarou que apenas observou aquele corpo caído ali e parou para prestar socorro. Também declarou que não viu nenhum cão preto e não conseguiu ver se ele estava com alguma arma nas mãos, pois além da falta de iluminação pública no local, dirigia debaixo de forte chuva e não dava para ver quase nada a mais de 5 metros de distância. Perto do local onde o corpo de Prado foi localizado, alguém espetou uma cruz de madeira no solo, que logo foi arrancada, partida ao meio e lançado no meio da pista da marginal local. Segundo o depoimento de um morador vizinho do falecido, nos dias em que se seguiram, foi avistado um enorme cão preto conduzindo um filhote pela boca em direção oposta à abandonada casa do Sr. Prado. Mas nunca mais ninguém viu o enorme cão uivando naquele local. Ainda segundo os moradores locais, Prado não tinha familiares em São Paulo e aquela casa logo foi invadida e demolida pouco tempo depois. Bom, este é o relato. Boa noite a todos. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Olá, o meu nome é Francisco e moro em Barra Mansa, na região sul-fluminense. Vou contar aqui uma série de pequenos relatos que aconteceram em minha família. A minha tia Cida me contou que quando ela teve seu primeiro filho, isso lá nos anos 70, ela e meu tio foram visitar o meu avô, que morava em um lugar afastado. O meu avô era responsável pelos trabalhadores que trabalhavam em algumas construções de uma antiga firma chamada Bárbara. Os meus tios tinham que passar por uma estradinha de morro, e quando eles estavam voltando, pulou um cachorro preto medonho na frente deles e ficou olhando para o bebê com os olhos vermelhos. Ele tentou avançar no bebê. Meu tio puxou a faca e gritou: "Bicho diabo, sai da minha frente, senão eu te mato." Aquele bicho viu o brilho da faca e se jogou morro abaixo
e eles foram embora bem rápido. Essa mesma tia me contou que o meu tio estava tomando banho no quintal em uma bacia, fora de hora. Minha tia disse: Isaac, não fique aí abusando. E foi quando ele escutou um barulho próximo à cerca de arame e viu um cachorro preto enorme do lado da cerca, de cabeça baixa e com a parte traseira mais levantada. Ele saiu correndo nu para dentro de casa. E o lobisomem pulou a cerca devagar e foi na direção da casa. Ele começou a arranhar a porta. Eles começaram então a rezar e pedir proteção de Deus, porque a porta era tramelada, só com um prego torto. Felizmente, o lobisomem foi embora, e no dia seguinte, eles viram as marcas de arranhões na porta. A minha mãe também me conta que no ano de 1954, o tio dela estava voltando do trabalho por uma estrada de chão. Era sábado de aleluia. Ia dar meio-dia quando pulou um lobisomem branco na frente dele. E ele gritou: Bicho diabo, sai da minha frente, senão eu te mato. O lobisomem arregalou os olhos, fez careta e sumiu no meio do mato. Neste mesmo ano, minha mãe disse que o lobisomem era encurralado pelos cachorros e descia o morro brigando. E ele batia no barraco do tio dela, que quase o derrubava. O tio dela ficava morrendo de medo. No sítio onde a minha mãe morava, o Saci também aparecia por lá. Dava nó no rabo dos cavalos e jogou esterco de vacas nas costas da minha avó enquanto ela lavava a roupa. Minha mãe disse que o Saci, além de dar nó na crina dos cavalos, ele também tinha um costume de enfiar uma vara de bambu no fiofó do cavalo. E enquanto o cavalo saía correndo desesperado, ele ia sentado no bambu dando gargalhadas. Minha mãe me contou que quando ela tinha uns 13 anos de idade, isso lá em 1962, ela e minha tia foram acordar o meu tio de madrugada e levar café para ele. O meu avô tinha o costume de sempre mandar elas acordarem ele para trabalhar. Nessa madrugada, a luz estava clara, e quando elas iam pelo caminho, elas escutaram folhas sendo pisadas e galhos quebrando. Quando a minha tia olhou para trás, ela disse para minha mãe: Tem um lobisomem atrás da gente. Minha mãe agarrou no braço da minha tia e ela não teve coragem de olhar para trás, mas escutou ele estalando as orelhas. Minha tia disse que depois que as orelhas eram enormes e os pelos eram negros, e ele ficava com a parte traseira mais elevada, como se andasse arrastando os cotovelos no chão. Elas jogaram um bule de café no chão e saíram correndo de volta para casa. Quando chegaram, elas gritaram e batiam na porta. O meu avô abriu a porta bravo e queria bater nelas, mas quando percebeu, ele pegou a espingarda e começou a atirar no lado de fora de casa. Elas fecharam a porta e só escutavam meu avô xingando e atirando. Depois meu avô entrou e elas contaram todo o acontecimento detalhadamente para ele. E depois disso, elas não foram mais acordar o tio de madrugada. Bom, esses são os relatos da minha família. Obrigado por narrar em seu canal. Tá aí, galera, 2 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.